Em Soledade de Minas, um produtor rural tem uma criação com mais de 200 pacas. Apesar do gosto em criar o animal, o homem não sabe se vai continuar com a produção. Isso porque na região não existe nenhuma empresa legalizada para fazer o abate do animal. A gente vai saber mais nessa reportagem da Eliane Moreira, mas antes de mostrar a reportagem, eu queria perguntar para você que está em casa. Em caminho que paca passa, tatu caminha? Vamos ver, balança aí. Elas são curiosas e ariscas. Têm tamanhos que variam de 50 a 70 centímetros e podem pesar até 15 quilos. O pelo é curto e com manchas brancas nas laterais. Você sabe de qual animal estamos falando? Se ainda não descobriu, a gente conta. Estas são as pacas. Nós encontramos esta criação na propriedade do seu Adilson. Eu trouxe para cá 2 casais de paca. E aí as pacas foram multiplicando e eu fui pelejando para conseguir licença e não conseguia nunca. Depois de uns 15 anos mais ou menos, depois de muita burocracia, muita complicação, aí nessa altura já tinha 42 pacas, aí eu consegui a licença. E agora vem aumentando aí, tá desse tamanho que você está vendo aí. Já teve 300, mas agora tem 200 só. As patinhas são pequenas, mas fortes. A força delas faz destes roedores animais velozes. As orelhas, o focinho e os olhos pequenos também não atrapalham em nada estes animais. Outra característica é o faro, a audição e visão bem aguçados, o que permite que caminhem com facilidade durante a noite. É um animal de vida noturna, de hábito noturno. Mas a gente vai acostumando a paca a viver na luz, né? Comer de dia e andar de dia fora da casinha, porque o bicho não gosta muito de luz, é muito sensível à luz. Mas não se engane com a simpatia desses bichinhos. As pacas são antissociais. As selvagens só conseguem conviver em casal. Se você puser outra paca perto, pode brigar até morrer. Agora aqui a gente vai acostumando em grupo, vão se socializando e você pode criar em grupo. Nós estamos criando 2 fêmeas e um macho, mas você pode criar 5 fêmeas e um macho. E à medida que o tempo vai passando, elas vão cada vez ficando mais mansas e mais fácil de você criar. Cada gestação dura em média 150 dias, ou seja, 5 meses. Pare um filhote só. Nós já tivemos casos aqui de 3 gêmeos e de gêmeos, mas isso é muito raro. Cada nascimento é devidamente registrado. Aqui no sítio, para evitar multas, tudo é anotado em uma ficha. Todos os animais são identificados por essa plaquinha que fica pendurada nas baias. A placa tem data de nascimento, o sexo e o número da mãe. Esta é a caçulinha do sítio. A pequena nasceu há 15 dias e, por enquanto, se alimenta apenas com o leite da mãe. Segundo o seu Adilson, a alimentação das pacas pode alterar o sabor da carne. O ideal são alimentos naturais. E no caso da banana, por exemplo, cada uma dessas pacas come em média 5 por dia. Por mês, são 30 mil frutas. E para economizar, esses roedores comem alimentos que são cultivados aqui mesmo na propriedade. Nós temos 2.500 pés de banana, tem 500 pés de abacate, tem 250 pés de pêssego, 80 pés de lixia, e elas vão comendo isso aí. Cada época, agora, por exemplo, elas estão comendo goiaba e banana. A carne de paca vem sendo incluída aos poucos na culinária brasileira. O quilo do animal vivo custa, em média, R$ 90. Abatido, ele pode chegar a 270 o quilo. A comercialização é fiscalizada pelos órgãos estaduais de meio ambiente. O seu Adilson tem licença para vender os animais vivos, mas a intenção do criador é abater os bichos dentro da propriedade. Mas o sítio ainda não tem um abatedouro. O abatedouro que existe hoje é em Salvador, da Odebrecht. E tinha um em São Paulo, mas fechou. Então agora eu fico só criando e não tem como vender. Mesmo com tantas dificuldades, o seu Adilson não pensa em deixar de criar as pacas. Ele lembra que a paixão pelos animais o ajudou a superar um dos momentos mais difíceis da vida dele, a perda da esposa. Dá uma depressão absurda, né? Então você tem que tomar o tempo, fazer alguma coisa. Tem que ficar pelo menos 10 ou 12 horas por dia ocupado. E de noite você vai dormir, senão fica difícil, viu? Bem-humorado e com muita disposição, seu Adilson cuida das 195 pacas que tem na propriedade. O sítio fica às margens da BR-383, no município de Soledade de Minas. Ele acredita que a criação é mais do que uma fonte de renda ou uma maneira de distrair. Para ele, criar pacas em cativeiro é uma maneira de garantir a sobrevivência da espécie. Tem
pouca floresta, muito caçador, muito bicho para comer a paca, porque como a carne é muito boa, jaguatirica, esses bichos comem todo mundo. Aqui nessa região nossa, por exemplo, não tem paca mais. Esta é a mesma opinião do agrônomo e chefe da Emater do município. Ele reconhece a importância do trabalho do seu Adilson. A partir do momento que o consumidor ele tem esse tipo de carne no mercado para ser consumida, ele deixa de caçar, né? Então, com isso, é um ganho para a sociedade em geral. A esperança de construir um abatedouro na propriedade mantém acesa a vontade de continuar com a criação de pacas em cativeiro. O criador explica que tenta há alguns anos criar um projeto, mas a burocracia dificulta a aprovação. Caso isso não aconteça, o seu Adilson já sabe o que vai fazer. Eu vou pedir para o arquiteto fazer o mini projeto com tudo possível de higiene, tudo de aço inox, tudo azulejado. Vamos ver se eles autorizam. Se autorizar, nós continuamos. Se não autorizar, tem que ver com o IEF, que hoje não é o IBAMA mais. Ver com o IEF como é que nós vamos fazer para parar, porque tem que parar.